A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Meu querido, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Olha, muito bom dia, estamos gratos pelo Senhor nos conceder mais um domingo de bênção, mais um domingo de paz. E aqui estamos nós, meu amado, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista da CPAD e... Amados, a nossa lição é a lição número 7 do dia 13 de novembro de 2022. Olha, querido, o tema é: a responsabilidade é individual. A responsabilidade é individual. E, querido, essa lição é uma bênção na vida da gente. Enquanto isso, eu quero pedir para você que está conectado com a gente aqui na Rádio CBC Gospel ou na CBC TV, que você compartilhe o link da rádio, o link da TV com seus amigos, para que eles também possam, assim, aprender mais de Deus através da sua santa e gloriosa palavra, tá bom, meu amado? Também, você que está assistindo a gente pelo YouTube, no nosso canal, compartilhe o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recebeu o link de alguém, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu joinha e também ative o sininho, para você receber notificações de novas publicações que estaremos realizando aqui no canal do YouTube, tá bom? Então, amado, como dissemos, o tema da nossa lição é a responsabilidade é individual. O nosso texto áureo, Nosso texto áureo da lição está aqui, A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A verdade prática da lição é: para além da responsabilidade individual, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino, Então, amados, isso aqui é muito interessante, E a gente participar dessa lição vai ser muito importante, Porque vamos entender muitas coisas sobre a nossa responsabilidade, que paira sobre nós mesmos. Aqui em Ezequiel 18, versículos 20 a 28, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça
e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que estiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, pela bênção, pela vida, meu Deus, e pedimos a direção do Senhor para a lição desta manhã. Meu Deus querido, que o Senhor venha abrir a nossa mente e nos trazer, meu Deus, o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nós possamos, meu Deus, crescer no conhecimento do Senhor, Pai. E assim, Pai amado, que a Tua palavra venha nos trazer maturidade cristã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a salvação é individual. Você já deve ter ouvido essa expressão, não é verdade? É muito comum em nossas igrejas falarmos sobre este tema. Tá? O que está por trás dessa expressão é a perspectiva da responsabilidade individual diante de Deus. Amados, a palavra de Deus mostra exatamente essa perspectiva. O pecado é um ato individual e não há nada que o justifique diante de Deus. A única saída, queridos, para o ser humano pecador é arrepender-se de seus pecados e crer no Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Queridos, a lição de hoje tem para nós 3 pontos importantes. Primeiro, explicar a máxima usada em Israel. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. E, por terceiro, pontuar a reação de Israel. Então, amados, nós vivemos em um tempo em que as responsabilidades individuais são solapadas pelas realidades contextuais. E há até mesmo quem defenda que o criminoso não pague pelos seus crimes por causa da sua circunstância econômica. Então, a palavra de Deus mostra, amados, que ricos, melhor dizendo, e pobres, homens e mulheres, enfim, o ser humano, de modo geral, precisa se arrepender dos seus próprios pecados. Amém? Então, amados, é importante entendermos o ponto de partida da lição de hoje. E o ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados
de Babilônia que diziam: os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Você acha aí esse texto aqui em Jeremias 31, versículo 29, que diz: olha, naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. O profeta Ezequiel, no 18:2, diz: entende vós que dizeis estas parábolas acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, amados, com base nesse ditado popular em Israel, e até mesmo no exílio, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Olha, é muito comum a gente falar isso, né? Daqui é por causa da semeadura do papai, da semeadura da mamãe. Não, querido. Cada um de nós iremos dar conta a Deus das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios feitos. Pecados que o meu pai cometeu, ele é que vai dar conta diante de Deus, não eu, certo? Existe a lei da semeadura, em que muitas vezes nós semeamos com irresponsabilidades e os nossos filhos sofrem as consequências. Mas isso se aplica numa outra esfera. No que diz respeito a pecado, a alma que pecar, essa morrerá. Então, amado, é importante atentarmos para a palavra-chave da nossa lição: responsabilidade. Queridos, o ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, ali em Êxodo 20, versículo 5, que diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão: daqueles que me aborrecem. Então, se os meus filhos continuarem nos meus erros, então eles estão enquadrados dentro deste texto aqui que acabamos de ler em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Mas se os meus filhos se converterem, as maldições cairão de sobre ele. Então é um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Aqui em Deuteronômio 24:16 diz: os pais não morrerão pelos filhos e nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Como eu disse agora há pouco, querido, existem semeaduras que nós pais semeamos e que nossos filhos colherão. Se a colheita, a semeadura foi boa, nossos filhos irão colher coisas boas. Se semeamos mal, nossos filhos vão colher uma semeadura má. Mas com relação ao pecado, nem um dos nossos filhos irão assumir a nossa culpa do pecado. Queridos, Jeremias e Ezequiel trataram esse assunto. A palavra profética em Jeremias é também escatológica. A seção de Jeremias 30 até o 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como
Lamentações. Então essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Então, amado, esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias. Então é nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata, tá, amados? Então, a máxima usada em Israel, né? Temos visto. Então, queridos, o problema é em nosso tempo, tá? A máxima que é usada em Israel, ela é equivocada, como nós vimos, né? E Jeremias e Ezequiel, eles trataram desse assunto, tá? E deixam bem claro essa situação. E os problemas agora em nosso tempo? A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou, o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Então essa parte do ensino, ela é conhecida, tá? Extravagante doutrina da maldição hereditária. Muito bem. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes que realmente se converteram ao Senhor Jesus. Tá? Aqui em Romanos 5, versículo 8 a 10, nós temos aqui. Então, pois eles se tornaram em uma nova criatura. E quando nós nos tornamos em uma nova criatura, tá? As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O grande problema é que na igreja, queridos, há pessoas que são cristãs nominal e não convertidas. E é por isso que as maldições hereditárias acompanham essas pessoas, porque ainda não creram, ainda não se converteram, estão na igreja, mas também estão no mundo, e então sofrem as consequências. Mas se houver conversão, as maldições hereditárias cairão sim por terra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, tá? Mas é preciso estar em Cristo para que aconteça essa verdadeira libertação. Como o próprio Senhor Jesus fala lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo, querido? Então, é importante nós atentarmos para esta situação. Então, nós devemos orar e agir para que esse ensino equivocado não prospere nas nossas igrejas. Nós precisamos esclarecer também que na igreja existem muitas pessoas que estão frequentando a igreja, mas ainda não se converteram e por isso estão ainda debaixo do texto acima lido e estão ainda sendo herdeiros dessas maldições, tá? Por causa justamente de não terem se convertido ao Senhor. Estão na igreja convencidos de que são evangélicos, mas não seguem o evangelho do Senhor Jesus. Tá certo, amado? Então, queridos, a máxima popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remetia à ideia de que os filhos pagariam o pecado dos pais. Mas não procede, tá? Não procede. Mais uma vez eu falo para você que nós pais podemos semear coisas boas ou coisas ruins. E nossos filhos poderão sofrer as consequências dessa semeadura. Isso se aplica nos nossos negócios, no cuidado com a nossa família, nos nossos
movimento financeiro, nos nossos projetos seculares, tá? Se projetarmos mal, se agirmos mal, nossos filhos sofrerão junto conosco. E muitas vezes nós partimos e eles continuam ainda sofrendo, em decorrência de escolhas e atitudes erradas que cometemos ou tomamos, tá? Mas com relação ao pecado, cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Com relação à visita da iniquidade dos pais nos filhos até X geração, tá? Cai por terra essa maldição quando a pessoa se converte de verdade, tá? Então, para que eu saiba que eu não estou mais debaixo de maldição, eu preciso fazer aquilo que Paulo orientou. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, o que é isso? Examinar. Eu não estou debaixo de maldição, tá? Para não comer o pão e beber o vinho de forma indigna. Tá certo, meu querido? Então, o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, é sobre a salvação para todos os seres humanos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que crê. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa ideia está muito clara, amados, no capítulo inteiro aqui do Ezequiel, e para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta. No capítulo 4, versículo 20, ele diz: eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar. Então, se foi o meu pai que pecou, é a alma dele que vai morrer. Se foi eu que pequei, é a minha alma que vai morrer. Então, reiterando diversas vezes, com exemplos claros e também ilustrações, a vontade de Deus, amado, é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém mesmo se perca. E nisso, amados, o profeta antecipa o pensamento lá do Novo Testamento, tá? Em João 5,40, que diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Tá? Paulo, falando a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: e quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Senhor. Nosso Pai Celestial, a vontade dele é que todos os seres humanos sejam salvos. Você, eu, nós, nossos filhos, nossos parentes, nossa família, nossos amigos, todos sejam salvos. O apóstolo Pedro, no 2 Pedro capítulo 3, verso 9, ele diz: Senhor, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender. Então, o Senhor tem aguardado, tem dado oportunidade para as pessoas se arrependerem. Meu amado, o tempo tem passado, o tempo vai passando. E o Senhor, Ele tem dado oportunidade para as pessoas arrependerem-se dos seus pecados. Por quê? Porque o Senhor não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos reconheçam o seu erro, confessem, arrependam-se e confessem seus pecados. E é bem claro o apóstolo João dizer lá na sua carta, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a iniquidade. Sobre a salvação para todos os seres humanos, refutando aqui um pensamento fatalista. Aqui no versículo 20, de Ezequiel, capítulo 18, no versículo 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá.
O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, cada um vai prestar conta diante de Deus. Tanto os exilados da Babilônia, como os que estavam em Judá, como os que estavam em Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais. Olha, a culpa não é nossa, foram os nossos pais. Isso é muito próprio do ser humano. Quando Adão e Eva pecaram, que Deus conversa com Adão e diz foi a mulher. E quando Deus conversa com a mulher, ela diz foi a serpente. É muito próprio do ser humano jogar a culpa nos outros. Então nós estamos pagando por causa dos nossos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Aqui em Lamentação, no capítulo 5, versículo 7, diz: nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. E eu posso levar a maldade do meu pai como? Se o meu pai andava no erro e eu continuar andando nos erros que ele cometia. Está entendendo, meu amado? Então, se o seu pai cometia erros e você está na igreja, mas continua cometendo os mesmos erros ou outros erros que o seu pai cometia, então, querido, você vai pagar pelos erros que você está cometendo, tá? Influenciado sim pelo seu pai, mas é você quem está cometendo. Então Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual, tá? É individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados lá da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. Então o versículo 20 é muito claro, tá? É muito claro. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Como disse, muitas coisas nós colhemos dos nossos pais com relação, amados, às suas escolhas, às suas semeaduras seculares. Mas no que diz respeito ao espiritual, que diz respeito ao pecado, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então a palavra alma nesse contexto significa a própria pessoa. A pessoa que pecar, essa morrerá, tá? Então, amados, sobre a salvação para todos os seres humanos, vemos aqui duas situações. O profeta ele explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecado, todo tipo de maldade, de iniquidade, e se volta para Deus, essa pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente ele viverá, não morrerá. Veja o que diz aqui, amados. Tá? Capítulo 18, versículo 21 e 22. Ele diz: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Mas, se pelo contrário, amado, o justo, aquele que está na igreja, aquele que louva, aquele que canta, aquele que fala em línguas, aquele que profetiza, está entendendo? Aquele que prega, se desviar da sua justiça e cometer injustiça, cometer iniquidade, conforme todas as suas abominações que faz o ímpio, conforme todas as abominações que faz o ímpio,
de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Deus não vai lembrar disso. Na sua transgressão com que ele transgrediu e no pecado com que pecou, ele vai morrer. É isso que nós temos aqui no versículo 24. Ele diz, isso aqui, meu amado, é um alerta para você que está na igreja e que está titubeando na sua fé, está brincando de ser crente, está brincando com Jeová, está brincando com Deus. Então tenha muito cuidado com aquilo que você está fazendo. Olha o que o Papai do Céu fala aqui. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória da sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então, meu querido, toma cuidado. Aquele crente que diz, eu tenho 30 anos de fé, eu tenho 50 anos de fé, eu tenho 60 anos de fé. Está entendendo, meu amado? Vigia, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, se você está de pé, cuida para não cair. Tá, meu amado? Então é isso aqui. Então é possível, se o salvo perder a salvação temporariamente, ou até definitivamente. Aqui em Lucas, no capítulo 15, versículo 32, diz assim, mas era justo, alegramo-nos e regozijemo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, esse filho pródigo aqui, ele perdeu a salvação temporariamente, mas ele caiu em si e ele se levantou e procurou a casa do Pai. Ele voltou. Então, se você que está ouvindo, está assistindo esta lição pelo rádio, pela TV, no YouTube, você também se afastou e acha que não tem mais jeito para você? Tem sim. Se levanta do estado em que você se encontra e procura a casa do Pai. Você vai descobrir que Deus tem um anel novinho para colocar nos teus dedos. Tem roupa nova, tem calçado para você. Deus tem um bezerro cevado preparado para festejar o teu retorno à casa do Pai. Então, é possível sim o salvo perder a salvação temporariamente, como foi o caso do filho pródigo, ou perder definitivamente. Aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 20 ao 22, diz assim, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, o porco lavado ao esponjadouro de lama. Olha, meu amado, toma cuidado, tá? Precisamos estar sempre apostos, vigilantes, vigiando, porque nós não sabemos, meu querido, o dia que Jesus vem e também não sabemos a hora que o inimigo vai atacar. Ele vem quando você menos espera, tá bom, meu amado? Então, queridos, precisamos estar apostos. O ensino do livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível para todos. Para todos quem? A palavra diz para todos que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a responsabilidade é individual. Aqui o Ezequiel, queridos, do capítulo 18, do versículo 1 ao 20, Ezequiel se torna um teólogo.
ele é geralmente um pastor preocupado com o cuidado e a cura das almas. Ou ele é um profeta que declara conselhos de Deus com franqueza e com determinação. Mas aqui nesse capítulo se trata de doutrina. O que Ezequiel diz é que mesmo que os filhos possam sofrer por causa dos pecados dos seus pais, em uma ordem natural de causas e efeitos, Deus não vai castigar um filho pelos pecados do pai. A alma desse filho não vai morrer por causa do pecado do pai. E também não considerará justo o filho injusto, porque o seu pai foi justo. Então é importante entender aqui, amado, que filho de crente não é crentinho. Não, mas o meu pai é crente, meu pai é cristão, meu pai é evangélico, então eu estou numa boa, está tudo bem para mim. Não, a salvação é individual. O que o seu pai é, meu amado, vai implicar na tua vida pelo fato dele ser uma nova criatura, seu comportamento mudar dentro da sua casa, a sua forma de tratar você, tratar sua mãe, tratar sua família. Você vai gozar desses efeitos da transformação do seu pai. Mas o que diz respeito à salvação, ela é individual. Se você não entregar a sua vida a Jesus, se você não fizer uma confissão de pecados, arrependido, com certeza vai se aplicar aquele texto para a sua vida. A alma que pecar, essa morrerá. Certo, meu amado? Então, queridos, sobre a reação de Israel em relação a essa situação pregada pelo profeta Ezequiel. Uma pergunta retórica, que no versículo 25 diz assim: dizeis, porém o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Na verdade, amado, são duas perguntas. Não é meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Deus está aqui afirmando nessa passagem. Ele está dizendo que o seu caminho é direito e o caminho do homem é tortuoso. Esse recurso estilístico são frequentes nas Escrituras. Nós temos exemplo aqui, não é Arão, o levita, teu irmão? Exemplo, aqui em Êxodo 4:14. Não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Então, depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo são caminhos torcidos. Queridos, a reação de Israel. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecado, todo tipo de maldade, iniquidade, e ele se volta para Deus, essa pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente essa pessoa viverá. Sobre a reação de Israel, falamos aqui sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esses atributos é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, qual recompensará cada um segundo as suas obras. Aqui em Romanos, Paulo fala no capítulo 2, versículo 6, ele diz:
o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus, o Senhor Jesus, vai recompensar-nos segundo as nossas obras. Então, esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. Queridos, a Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo. Consideramos justiça como atributo no sentido absoluto da perfeição. Deus, ele é um juiz justo. O salmista, aqui no Salmo 7, versículo 11, ele diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Com relação, amados, à reação de Israel, temos aqui o arrependimento. Versículos 27 e 28 diz: Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Amados, Deus é justo, Deus é misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento, sem resposta. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio, na sua impiedade, ele deixando o pecado, ele voltando a praticar a justiça, tem o perdão de Deus. Todos precisam de arrependimento. Todos precisam buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, amado, porque é tendência dessas pessoas culparem Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus nas nossas vidas, sem Jesus no nosso coração. Então nós temos que ter esta responsabilidade de levar a palavra de Deus. Amado, a acusação dos exilados em Babilônia contra Deus, acusações que seu Deus de justiça, se reverte contra eles. Queridos, os justos podem cair da graça. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 a 32, nos fala sobre isso. Ezequiel explica que se o ímpio se converter dos seus pecados, certamente ele viverá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Mas se o ímpio se converter dos seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Deus tem prazer em dar vida ao arrependido. Tá? Deus tem prazer, ele diz aqui no versículo 23 do capítulo 18: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. A vontade de Deus é que o ímpio viva, mas viva como? Convertido. Que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Lá em 2 Crônicas 7,14, o Senhor fala justamente sobre isso. Esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, arrepender-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus
sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Queridos, por outro lado, o profeta pergunta: desviando-se o justo da sua justiça, porventura viverá? O que você acha, amado? Você que está na igreja, aí 10 anos de crente, de cristão, 20 anos, 40 anos, mais ou menos, você vive uma vida de obediência à palavra, mas de repente você começa a ter tendências para outra coisa, começa a pensar nas coisas mundanas e de repente, meu querido, você se desvia, tá? Então a pergunta é essa: desviando-se o justo da sua justiça, porventura ele viverá? Tantos anos de fé, de obediência, quem sabe você fazia parte do coral, da rede de mulheres, da rede de homens, da rede de jovens, da banda. Quem sabe você fazia parte do presbitério da igreja, do corpo diaconal da igreja. Quem sabe você era dirigente de uma congregação, mas de repente, você se desvia. A pergunta do profeta é: porventura viverá? O desviado viverá? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Não. A resposta é não. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Que todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, deles verá. Tristeza. Que tristeza. Meu amado, te mantém de pé. Vigia. Vigia, porque você não sabe em qual da vigília da noite é que o Senhor vem. De toda a sua justiça não se fará memória. Sabe? Por quê? Porque você se lambuzou com o pecado, voltou ao vômito. É como o porco lavado que volta à lama. Você voltou a se sujar todo e o pecado encobriu toda a justiça que você passou 10, 15, 20 anos praticando. O pecado lambuzou tudo, eslameou tudo. Está entendendo, meu amado? Então é muito sério. É necessário que você e eu, que nós sejamos vigilantes, vigilantes mesmo. Então o profeta explica mais adiante: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela na sua iniquidade que cometeu, morrerá na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Essa pessoa realmente foi justa e realmente caiu da graça. Se ela não voltar para Deus, como fez o filho pródigo, arrependido, queridos, se ela não voltar para Deus, mas morrer no seu estado caído, vai sofrer a ira santa de Deus. Então, se você se encontra nesse estado, você praticava a justiça, você vivia a justiça, você era uma pessoa temente, obediente, uma pessoa santa, e você caiu da graça. Meu amado, precisa voltar para Deus o mais rápido possível, para que você não morra
no pecado que você vem cometendo. Tá certo, meu amado? Essa pessoa realmente foi justa, realmente caiu da graça. Se ela não voltar para Deus, mas morrer em seu estado caído, sofrerá a ira santa de Deus. Amados, a ideia é aceitar amplamente no protestantismo de que se alguém tornar-se cristão não pode cair da graça e perder-se. Vai então contra o ensino desse texto. Tem gente que diz, não, depois que eu estou salvo para sempre. Você está salvo enquanto você está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram. Mas se você deixar Cristo, o inimigo volta, o seu estado fica 7 vezes pior do que o primeiro. Então, esses ensinamentos de que uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, foi ensinado por João Calvino, lá em 1509 até 1564, pelos calvinistas, nos tempos de Jacó Armínio, e continua sendo ensinado por muitos teólogos calvinistas, que mesmo assim aceitam também o arminianismo, em outros pontos importantes, tá? Então, meu amado, é importante você atentar para esta situação. A alma que pecar certamente morrerá. Então, depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Amém, amado? Você entendeu, meu querido? Amém? Vamos revisar o que nós estudamos hoje, tá? O que significa a máxima? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Olha, com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas o que nós aprendemos é que a alma que pecar, essa morrerá. Aprendemos que a responsabilidade pelos pecados é individual. Tá? Como se chama o movimento que hoje segue esse pensamento das uvas verdes e dentes embotados? É o movimento conhecido como batalha espiritual, que inclui a doutrina da maldição hereditária. Tá? A maldição hereditária, ela só acontece quando nós herdamos as mesmas práticas dos nossos antepassados. Por exemplo, seu fulano de tal, ele é criminoso, comete os seus crimes, tira a vida das pessoas e o filho continua no mesmo caminho. Fulano de tal é um traficante, o filho continua no mesmo caminho, o pai morre, ele continua traficando. Então está seguindo os passos do pai. Mas se ele se converter e abandonar, essas maldições caem por terra. Tá? Como se chama o movimento, que hoje segue esse pensamento das uvas verdes e dentes embotados, é um movimento que é conhecido como batalha espiritual, que inclui a doutrina da maldição hereditária. Por que Deus proibiu o uso desse ditado popular em Israel? Deus, ele proibiu o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. Eu não vou pagar pelo que os meus filhos, as minhas filhas fizeram, e nem elas vão pagar pelo que eu fiz ou esteja fazendo. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia.
Qual a conclusão depois de Ezequiel explicar a verdade e apresentar os fatos? Qual a conclusão? Queridos, depois de explicar essas verdades e apresentar os fatos, então vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e o caminho do povo é um caminho torcido. Tá? O caminho do povo é um caminho torcido. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Qual a tendência das pessoas hoje ao explicar suas aflições? Então, a tendência dessas pessoas é culparem a Deus pelas suas mazelas. Mas, na verdade, nós estamos colhendo o que nós plantamos. É a lei da semeadura. Tá? O que nós semearmos, nós vamos colher. A alma que pecar, essa morrerá. Está entendendo, meu amado? Então, você entendeu muito bem a palavra de hoje. Eu espero que ela fique gravada no seu coração. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela bênção, pela vida, pela lição de hoje, Senhor. Que o Senhor venha abrir nossos corações e que nós possamos guardar esta palavra, meu Deus, no nosso coração. Que o nosso entendimento seja aberto para a gente assimilar e entender a mensagem de hoje, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Abençoa todos que assistiram esta lição pela TV, que ouviram esta lição pelo rádio, ou que estão agora, Pai amado, assistindo no nosso canal no YouTube. Abençoa, meu Deus, a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu querido, eu louvo a Deus pela sua vida, por você que acompanhou a nossa lição. Quero fazer um pedido para você. Compartilhe o link da nossa rádio, o link da TV com outras pessoas e diga a elas, todos os domingos às 6 da manhã, nós estamos transmitindo a Escola Bíblica Dominical. Se você está no nosso canal no YouTube, ou mesmo que não esteja, faça uma visita no nosso canal. Basta você ir lá na barra de procura e digitar Bispo Antônio Dias Oficial. Você vai achar o nosso canal e lá nós temos mais de 180 publicações de escolas bíblicas dominical, mensagens e orações de cura, de cirurgia divina, muita coisa bonita, maravilhosa que o nosso Deus tem feito através do nosso ministério. Então, meu amado, conheça o nosso canal. Se você já está nele agora, eu peço para você, me ajude. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí, puder comentar, comente. E também ative o sininho para você ser avisado quando a gente publicar uma nova mensagem, uma nova lição da Escola Bíblica. Vai ser muito bom ter você como nosso parceiro. Fazendo isso, você está me ajudando a divulgar o Evangelho de Jesus a outras pessoas que estão aí pelo mundo afora, sem Deus, sem salvação. Nós ainda somos um canal com muito poucos inscritos e até mesmo poucas visualizações. Mas eu me dou por satisfeito de saber que uma pessoa assistiu à Escola do porque eu sei que eu consegui ajudar uma pessoa. Tem 2, tem 10, tem 20 ou mais. Estou feliz porque eu consegui levar o Evangelho, levar a escola dominical, além das 4 paredes do nosso templo, para mais pessoas, lugares diferentes, sabe? É tremendo, é glorioso poder falar de Jesus. Se você quiser me ajudar, inscreva no nosso canal, porque quanto mais inscritos, quanto mais visualização, mais o YouTube vai nos mostrar para o mundo e mais pessoas vão achar a gente, vão assistir, vão aprender de Deus e vão, sabe, aceitar Jesus, seu único e suficiente Salvador. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso dessa força, preciso que você seja meu parceiro, sabe, me ajudando a divulgar o Evangelho do Reino de Deus.
Seja um missionário junto. Eu sou o Bispo Antônio Dias, tenho 65 anos. Minha vida toda foi dedicada ao Evangelho. Desde bebê, desde criança, estou na igreja e vivo a minha vida para a fé cristã. Tenho a maior alegria de poder falar de Jesus. Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te proteja, que Ele te dê muita bênção, que Ele te dê muita paz. Fica, meu amado, na paz do Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te dê graça. Deus te dê paz. Amém e amém.